Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. A paz do Senhor. Confesso que estou feliz por esta oportunidade de poder entrar na sua casa usando este meio de comunicação. Louvo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado até aqui. Ficamos aí alguns dias sem estar colocando aí conteúdos aí para os irmãos estar assistindo, estar ouvindo a palavra do Senhor, porque estávamos aí em transições. Fomos transferidos do setor de Fruta Dantas para o setor de Lages, na Vila São Sebastião. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem proporcionado em nossa vida até aqui. Confesso que o Senhor tem nos abençoado de forma poderosa. Estou aqui neste momento para estar gravando esta aula e dizer aos irmãos que está chegando o dia de nós iniciarmos o nosso curso Face a Face com Deus. Eu quero aqui trazer mais uma aula introdutória do nosso curso Face a Face com Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que nosso Deus e Pai possa vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero aqui estar lendo um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, aqui no verso 15. Aonde a palavra do Senhor nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puar, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Querido irmão, eu quero que você venha comigo. Nós vamos estar viajando no tempo para entendermos um pouco sobre a cultura egípcia nos tempos de Moisés. Quando vemos este texto que nós lemos, podemos ver aqui uma ordem direta do faraó, rei do Egito, dando uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino viessem a ser mortas a fio de espada, a ser lançadas no rio Nilo vivas. Deus tinha um plano para salvar o povo. E eu quero aqui também estar lendo dentro do mesmo livro de Êxodo, no capítulo 32, no verso 32, aonde a palavra do Senhor nos diz: Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Quando nós entramos e olhamos para esse texto no capítulo 32, podemos ler do verso 30 ao verso 35 do livro de Êxodo. Veremos aqui algo lindo, algo tremendo da parte do Senhor. Vemos aqui Moisés tendo um diálogo com Deus. Vemos Moisés intercedendo pelo povo. E sobre esse assunto, sobre este texto que eu quero falar nesta aula introdutória. Mas para isso, nós precisamos voltar
no tempo, voltar um pouco atrás. Primeiro, quem é Moisés? Moisés é filho de Arão e Joquebede, da tribo dos levitas. Moisés, ele foi encontrado nas águas do rio Nilo pela filha de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe, sendo preparado para ser o sucessor e assentar no trono como um faraó. Mas quando voltamos mais atrás ainda, há mais ou menos 320 anos antes do nascimento de Moisés, o povo hebreu, eles entram no Egito por meio do governador José, filho de Jacó. E voltando ainda mais atrás, há mais ou menos 920 anos antes do nascimento de Moisés, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele faz um convite a Abrão e lhe faz promessas. No capítulo 15 do livro de Gênesis, o Senhor, ele aparece a Abrão e lhe promete um filho, lhe prometendo uma descendência, dizendo que ele seria pai de nações. Mas nos versículos 13 e 14 do capítulo 15 do livro de Gênesis, o Senhor fala a Abrão o que iria acontecer com a sua descendência. No capítulo 16 do livro de Gênesis, Agar é dada por mulher a Abrão, por sua própria esposa Sarai, a fim de cumprir a promessa que Deus tinha prometido. E eu quero dizer que no capítulo 17, o Senhor então aparece a Abrão e reafirma a promessa que lhe tinha feito lá no capítulo 15, que o filho da promessa seria de Sarai e de Abrão. Do dia em que Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus, no capítulo 12, até o capítulo 21, foram 25 anos para o nascimento, para o cumprimento da promessa, quando nasceu o seu filho Isaque. Isaque se casa com Rebeca, filha de Betuel. Rebeca é irmã de Labão. De Isaque e Rebeca nasce então Esaú e Jacó. E sobre o nascimento dos filhos de Isaque, foi profetizado pelo próprio Deus a Rebeca, que o maior serviria o menor. Jacó então se casa com Raquel, filha de Labão e neta de Betuel. De Jacó e Raquel nasce José e Benjamim. José, ele é lançado em uma cisterna em Dotã pelos seus próprios irmãos. Depois, eles o tiram do poço e os vende como escravo para os mercadores que iam para o Egito, para os ismaelitas. José entra no Egito com 17 anos de idade. Ele é comprado por Potifar, oficial e comandante da guarda do faraó. José é colocado como responsável por toda a casa de Potifar.
Ele é assediado pela mulher de Potifar. Mas ela então o acusa de tentativa de assédio e ele foi lançado no cárcere. Do dia em que José entrou no Egito até ser lançado no cárcere e ser tirado do cárcere e ir à presença de Faraó, foram 13 anos. Deus, quando ele tem uma promessa para cumprir, o tempo de Deus não é o tempo do homem. E eu quero que você entenda que por ordem direta do Faraó, ele é posto como governador de todo o Egito. Do dia em que José foi vendido para os ismaelitas pelos seus próprios irmãos, até o reencontro com seus irmãos, foram 22 anos. Passaram então 22 anos para José reencontrar os seus irmãos. No capítulo 45 de Gênesis, José se revela para os seus irmãos e manda trazer o seu pai Jacó e toda a casa de Jacó para o Egito. Da descendência de Jacó entraram no Egito 66 almas. José então, lá no capítulo 50, no verso 26 de Gênesis, José morre com a idade de 110 anos. Então foi levantado outro faraó que não conhecera a José. E o Egito então começou a afligir o povo hebreu e os pôr por escravos. E Faraó então dá uma ordem para matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem. No texto que nós lemos como pano de fundo. Mas Joquebede e Arão, os pais de Moisés, eles o esconderam por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, sua mãe então fez uma arca de junco e betumou com betume e o pôs nos juncos à borda do rio Nilo, onde foi encontrado pela filha de Faraó. Agora sim, meus queridos, eu quero falar sobre o texto que nós lemos lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, do verso 30 ao verso 35. Eu quero que você entenda como é lindo o trabalhar de Deus, como é lindo o agir de Deus. Moisés, ele cresceu dentro dos costumes egípcios. Moisés, ele viveu 40 anos aprendendo a língua, as tradições, os costumes egípcios. Dentro dos costumes egípcios, quando morria um faraó, ele era mumificado e colocado em sarcófago. E Moisés, ele sabia de tudo isso. Moisés conhecia todo este ritual. Se aquele faraó tivesse sido um bom líder, era desenhado mais ou menos o seu rosto, a sua face, juntamente com o seu nome ali no sarcófago. E todos saberiam que aquele homem tinha sido um bom líder. E Moisés sabia disso. Mas se aquele faraó tivesse sido um mau líder, o desenho da sua face era riscado, o seu nome também era riscado, demonstrando que aquele homem tinha sido um mau líder. E Moisés sabia disso.
Eu quero que você entenda, meu querido, que Deus conhecia Moisés. Deus sabia quem era Moisés. Deus tinha Moisés como um bom líder, não como um mau líder. E aqui, para resumir, para concluir, eu quero que você entenda que Deus te conhece. Que Deus, Ele te contempla. Deus está te assistindo. Deus sabe quem leva uma vida de santidade e uma vida de libertinagem. Saiba que Deus é Ele quem capacita para liderar. O mesmo Deus que levanta reis é o mesmo Deus que leva reis ao pó. Deus conhecia Moisés. Deus falava com Moisés face a face. E nós precisamos entender que quando Moisés pede para que riscasse o seu nome do livro, é porque Moisés se sentia naquele momento como um mau líder. Porque Deus queria destruir todos que saíram do Egito. Se o Senhor matar eles, pode riscar o meu nome, porque eu serei um mau líder. Eu não vou conseguir cumprir aquilo que foi me designado. Eu quero que você entenda que o Senhor capacita, que o Senhor que levanta, que o Senhor que dá instruções. E Deus conhecia Moisés. Deus sabia que Moisés não era um mau líder. Deus sabia que Moisés era um homem capaz. Deus sabia que Moisés estava intercedendo pelo aquele povo. E nós, da CAPN, queremos ir com você, meu querido irmão, minha querida irmã, ao trono da graça